Eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você é filho de crente, não estou perguntando se você é presbiteriano, ou assembleiano, ou batista, ou metodista, ou católico, ou se você não tem igreja nenhuma. Eu não estou lhe perguntando se você já foi batizado. Eu não estou lhe perguntando se você conhece Bíblia, ou se você é mestre de Bíblia, ou se você é líder na sua igreja. Eu não estou lhe perguntando se você tem seu nome no hall de membros da sua igreja. Eu estou lhe perguntando agora, você já nasceu de novo? João 2, a partir do verso 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu quero conversar com você hoje sobre a mais importante e urgente decisão da vida. O Senhor Jesus Cristo estava em Jerusalém na época da Páscoa, na festa da Páscoa. E diz a Bíblia que, em virtude dos muitos sinais, dos milagres que Jesus estava fazendo, está escrito no capítulo 2, que muitos creram no seu nome. Porém, Jesus não se impressionou com esta fé, com esta crença, porque conhecia o coração deles. Eles estavam mais atraídos pelos sinais e pelos milagres do que verdadeiramente experimentado um novo nascimento, uma genuína conversão, uma profunda e decisiva mudança e transformação. É nessa conjuntura de admiração, de encanto, de embevecimento, diante dos milagres operados por Jesus, é que está escrito no capítulo 3, que de noite, um fariseu, mestre em Israel,
os principais dos judeus, membro do Sinédrio, procura Jesus. Talvez porque não queria que os holofotes estivessem sobre ele, ou quem sabe até por vergonha de publicamente procurar Jesus. E ao encontrar-se com Jesus naquela noite, ele rasga desabridos elogios a Jesus, dizendo: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Longe de Jesus devolver-lhe iguais elogios e encômios, Jesus toca na ferida, vai ao ponto nevrálgico e diz a ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica confuso com essa resposta de Jesus. Havia no pano de fundo histórico do seu tempo as crenças desde Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, daquilo que se chamava na época de metempsicose ou transmigração das almas, hoje mais conhecido como reencarnação. E ele pergunta: mas como pode um homem velho nascer? Porventura tem que voltar ao ventre da sua mãe? Jesus é categórico de novo: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, não sabes para onde vai, apenas podes ouvir a sua voz, pois assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos diz: Senhor, eu não estou entendendo o que tu estás falando, não estou entendendo essas figuras de linguagem que tu estás usando, não. E Jesus responde: pois tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Estou falando de coisas naturais, terrenas, e se vos falar das celestiais, como vai ser? Então Jesus abre as cortinas da revelação bíblica e mostra para ele: Nicodemos, dessa história você conhece bem. Você se lembra? Lá no deserto, quando o povo de Israel rebelava-se contra Deus, irado contra Deus, rebelde contra Deus, murmura contra Deus, e Deus manda serpentes abrasadoras, e o povo era mordido por essas serpentes, e o povo morria por essas mordeduras, e então o povo clama a Moisés: compadece de nós, clama a Deus por nós. E Moisés clamou a Deus, e Deus disse: faz uma serpente de bronze, dependure numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado da mordedura da serpente abrasadora. E Jesus arremata: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Hoje eu quero tratar com você desta mais urgente e importante decisão da sua vida, que é o novo nascimento. Sem novo nascimento, a sua religião é vã, sua esperança é vã. O céu será uma impossibilidade para você. Mas é muito curioso que Jesus não tenha tratado deste assunto com pessoas que você possa até pensar: bom, essas pessoas precisavam mesmo de novo nascimento, como por exemplo a mulher samaritana. Já tinha morado com 5 homens, tinha 5 maridos, estava morando com outro que nem marido dela era mais. Talvez, se Jesus tivesse tratado deste assunto com Zaqueu, que se enriquecera ilicitamente, você diz: esse homem precisa mesmo de novo nascimento. Ou talvez para aquele endemoniado gadareno, tomado de demônios, este homem, claro, precisa de nascer de novo mesmo. Ou quem sabe para aquele ladrão da cruz, que vivera toda a sua vida à margem da lei. Mas Jesus, curiosamente, trata de novo nascimento para um homem da mais alta reputação.
que desfrutava de uma das posições mais conspícuas, ilustres da sua nação. Ele era um membro do importante sinédrio judaico. Ele era um fariseu zeloso. Ele era um homem culto, ele era mestre em Israel. O Evangelho de João ainda nos diz que ele era um homem rico. Para esse homem, que talvez teria acolhida nas igrejas contemporâneas com elogios. E Jesus, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se tu não nasceres de novo, não podes entrar no reino de Deus. Agora vejamos. Novo nascimento não é certamente conhecer Bíblia, porque se fosse conhecer Bíblia, Nicodemos era um mestre. Novo nascimento não significa ser zeloso da religião, porque Nicodemos era um fariseu, jejuava, entregava o seu dízimo. Novo nascimento certamente não é ser uma pessoa que ocupe liderança na igreja, porque Nicodemos era um membro do Sinédrio. Mais do que isso, Nicodemos tinha algumas ideias muito claras acerca de quem era Jesus. Ele reconhece que Jesus vem de Deus. Ele reconhece que Jesus é um mestre. Ele reconhece que ele tinha poder de fazer milagres e que ele não podia fazer esses milagres certamente se Deus não fosse com ele. Todos esses fatos são verdadeiros. O fato de você saber verdades ortodoxas e bíblicas e corretas acerca de Jesus e de ser uma pessoa religiosa e de ser uma pessoa zelosa e de ocupar uma posição de liderança na sua igreja, não significa que você nasceu de novo. Talvez eu estou me dirigindo a você que é membro da igreja, filho de crentes, nasceu no Evangelho, conhece, até com certa profundidade, verdades bíblicas. Talvez você que é um líder, talvez você que orienta espiritualmente outras pessoas, talvez você que é um Nicodemos do século 21, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida? Uma nova esperança, uma nova pátria? O Senhor Jesus Cristo é categórico. Se você não nascer de novo, você não pode ver. Você está cego para as coisas espirituais. Você não discerne as coisas espirituais. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O céu não terá espaço para você. Não é a sua religião, não é o seu conhecimento, não é a sua reputação que leva você ao céu. Você precisa nascer de novo. É claro que Nicodemos não compreendeu essa linguagem de Jesus. E ele pensou na possibilidade de voltar ao ventre da mãe, quem sabe nas ideias aí de que tem multiplicidade de vidas. E que morre e desencarna, e que reencarna, e que morre, desencarna e reencarna, e vai. E Jesus, não, Nicodemos, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne. Se uma pessoa pudesse morrer, desencarnar, reencarnar, morrer, desencarnar, reencarnar, 5, 10, 50, 100 mil vezes, nasceria carne, morreria carne, reencarnaria carne. O que eu estou falando é de outra coisa, é de uma transformação operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. É um novo nascimento, Nicodemos, que eu estou falando. Jesus foi categórico com ele: importa-vos nascer de novo. Isso é um imperativo, isso é uma ordem absolutamente urgente e a mais importante de todas. Se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. É claro que Nicodemos precisava de ter uma compreensão melhor, e Jesus ilustra. Nicodemos, você não pode ver o vento, mas você pode saber que o vento existe. E Jesus, no versículo 8, fala de algumas verdades sobre o vento. Primeiro,
O vento é livre, ele sopra onde quer. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é livre, ele sopra onde quer. Sopra em casa, sopra na rua, no hospital, na empresa, na igreja, até no bar da esquina. Ele é livre. Ele sopra sobre um homem que está caminhando cheio de fúria para Damasco. Sopra. Ele sopra num homem que está cheio de lepra. Ele sopra num homem que está cego e clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje ele pode soprar na sua vida, hoje ele pode fazer um milagre na sua vida, hoje ele pode abrir os seus olhos, hoje ele pode tirar o tampão dos seus ouvidos, hoje ele pode tirar o seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Ele é livre. Mas em segundo lugar, o vento, além de livre, ele é soberano. O homem, com toda a sua ciência, pode até medir a velocidade do vento, ele pode até prever que o vento vai soprar, mas o homem não consegue mudar o curso do vento, nem parar o vento. O Espírito de Deus é soberano, e soberano na salvação. Ele age. Ele pega alguém que está morto e dá vida, ele pega alguém que é escravo e liberta, ele pega alguém que está arruinado e levanta e transforma e faz tudo novo, e ele pode fazer isso na sua vida. Ele é soberano para tirar os seus vícios, para quebrar suas algemas, para levantar você do chão, do pó, da ruína, da destruição e da morte, da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas, e fazer de você um vaso novo nas mãos de Deus. Ele é soberano. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo tem uma voz. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai, mas ouves a sua voz. Oh, esta voz bendita, esta voz doce, esta voz meiga, esta voz poderosa. É assim a voz de Deus. Ela é poderosa, ela faz tremer o deserto, ela despedaça os cedros do Líbano. Ela é poderosa, ela pode entrar dentro de você, ela pode mergulhar nas entranhas da sua alma e pode acordar você da morte para a vida. É curioso que à luz da Bíblia nunca ninguém pôde resistir à voz de Deus. Deus dá uma ordem, o sol para. Deus dá uma ordem, as estrelas aparecem. Deus dá uma ordem, o mar se abre. Deus dá uma ordem e maná cai do céu. Deus dá uma ordem e o verme come uma planta para ensinar o profeta Jonas. Deus dá uma ordem, uma mula profetiza. Deus dá uma ordem aos seus anjos, eles batem em retirada para cumprir a sua ordem. Deus dá uma ordem aos demônios, eles precisam sair e se libertar aqueles que estavam escravizados. Deus tem uma palavra, e a palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo tem uma voz, e é esta voz que pode mudar a sua história e a sua vida. Diz a Bíblia que depois desse esclarecimento de Jesus, Nicodemos perguntou: mas como é que é isso? E Jesus faz questão de pontuar para ele: ô Nicodemos, você é um mestre e ainda não está entendendo. É que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Esta é uma bobagem das pessoas pensarem que uma pessoa intelectual, uma pessoa bem formada, uma pessoa bem instruída, uma pessoa que recebe um cabedal de educação cultural elevado, que ele está mais apto, que ele está mais adequadamente preparado para ouvir o Evangelho. Pois eu quero dizer para você que o Evangelho é complicado demais para uma pessoa que tem pós-doutorado, e o Evangelho é simples demais para uma pessoa que tem, talvez, nem primário, analfabeto. Aquele que não tem qualquer formação intelectual consegue entender a beleza do Evangelho, e aquele que tem tanto conhecimento não consegue perceber a riqueza do Evangelho, porque se discerne espiritualmente. Nicodemos era mestre, ele não estava entendendo. Talvez até hoje você tenha ouvido o Evangelho e não tenha entendido até hoje, pois hoje, quem sabe, Deus tira a venda dos seus olhos, quem sabe hoje Deus tira o tampão dos seus ouvidos, quem sabe hoje Deus esclareça você a necessidade que você tem de nascer de novo. Então Jesus vai explicar para Nicodemos como é que o novo nascimento acontece.
E Jesus leva Nicodemos de volta ao passado, no túnel do tempo. A Números capítulo 21. Quando o povo de Israel, rebelado no deserto, murmura contra Deus, murmura contra Moisés, e Deus mostra sua mão de juízo, trazendo serpentes abrasadoras. Eu imagino pânico, desespero. Você já imaginou que você entrar na sua tenda e ter cobra? Você deitar a sua cama e ter cobra? Você correr da sua tenda e tem cobra ao redor da sua tenda? Serpentes que picavam com veneno letal. O povo desesperado, então, clama a Moisés. E Deus orienta Moisés: levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. E Jesus então faz uma aplicação a ele mesmo. Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pois bem, o que Jesus está dizendo aqui é a essência do Evangelho, é o núcleo do Evangelho. Você e eu fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente. E o veneno da antiga serpente chama-se pecado. E o salário do pecado é a morte. Diz a Escritura que a única maneira de você e eu sermos salvos é que Deus então providencia para nós uma redenção. De que forma? Mandando o seu Filho como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. E quando Jesus estava lá na cruz, Deus pega o veneno que estava dentro de nós, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e lança sobre o seu Filho. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, maldição. Não havia beleza nele. E quando ele foi feito pecado por nós, diz a Escritura que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Naquele momento meu, seu, nosso pecado estava sobre o Filho de Deus. A única maneira de você ser salvo, de você nascer de novo, de você ter vida eterna, é você olhar para Jesus com fé, entendendo e reconhecendo que Ele levou os seus pecados na cruz, e Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Quando você olha para Jesus, entendendo que Ele morreu por você, em seu lugar, pelos seus pecados, então o Espírito Santo opera em você o novo nascimento, e você então recebe a vida eterna. Este é o Evangelho. E esta é a mais urgente, mais necessária decisão da sua vida. Eu pergunto a você: você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você é filho de crente, não estou perguntando se você é presbiteriano, ou assembleiano, ou batista, ou metodista, ou católico, ou se você não tem igreja nenhuma. Eu não estou lhe perguntando se você já foi batizado. Eu não estou lhe perguntando se você conhece Bíblia, ou se você é mestre de Bíblia, ou se você é líder na sua igreja. Eu não estou lhe perguntando se você tem seu nome no hall de membros da sua igreja. Eu estou lhe perguntando agora: você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança? Pois hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Hoje você pode nascer de novo, fazendo parte da família de Deus, sendo uma ovelha de Cristo, sendo parte do grande e maravilhoso rebanho, do grande, do bom e do supremo pastor.
Hoje, seu passado pode ficar para trás. As coisas antigas ficaram para trás. E tudo começar de novo na sua vida. Você quer hoje entregar seu coração a Jesus? Olhando para Ele? Confessando-o como seu Salvador? Crendo nele como seu Salvador? Ninguém pode tomar essa decisão em seu lugar. Ninguém entra no céu por atacado, nem por procuração. A porta é estreita. A decisão é sua. Como Deus disse para Moisés lá no passado, Deus está colocando diante de você hoje a vida e a morte. E a ordem de Deus, escolhe a vida para que você viva. Se hoje você crer, você tem a vida eterna. Se você pôr os seus olhos em Jesus e confiar nele como aquele que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, hoje você pode ter o presente da vida eterna, a alegria da vida eterna e a segurança da vida eterna. Eu vou convidar o pastor Arival, pastor da igreja, para que venha depois oportunamente aqui orar em seu favor, para que você hoje possa tomar a mais importante e a mais urgente decisão da sua vida. Nós vamos orar, vamos ficar de pé. Hoje é dia de salvação. E quem opera a salvação, como foi colocado aqui, de forma soberana, é o Espírito Santo. A palavra já foi lançada aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo chama internamente. O Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. Que hoje é dia de salvação. Que hoje é dia de nascer de novo. Vamos orar pela sua vida, Senhor Deus. Olha para nós aqui, Senhor, como pecadores. No diagnóstico que o Senhor fez aqui nesta noite. Importa-nos, necessário, nos é nascer de novo, Senhor. Pai querido, a palavra está posta aos ouvidos, mas o Senhor precisa, e só o Senhor é competente para falar ao coração, para chamar de forma irresistível cada pessoa que ouviu a palavra nessa noite. A tua graça é irresistível, o teu chamado é eficaz. A ação do teu Santo Espírito é soberana, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa noite. Produz conversão, produz novo nascimento, produz regeneração, produz vida nova, Senhor. Que pessoas sejam transportadas nesta noite do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que pessoas cegas possam ver, que pessoas surdas possam ouvir, que pessoas ignorantes possam ter o discernimento do mistério da cruz, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer. Faz isso, ó Deus, para o louvor da tua glória. Faz isso para a nossa salvação, para a nossa alegria, para a nossa felicidade eterna. Nós oramos humildemente, carentemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.